Sejam todos bem-vindos ao nosso canal Nobre Reino. Eu me chamo Danilo Nobre. E se você ainda não conhece o nosso canal, se inscreva, deixe o like, ative o sino das notificações e compartilhe os nossos trabalhos. Tá certo? Bem, nesse vídeo eu vou abordar as árvores de silício, um tema bem interessante e bem intrigante, tendo como base a teologia e a história. Tá certo? Então, sem mais delongas, fica aqui um forte abraço, que Deus nos abençoe. Até a próxima. A árvore representa uma manifestação muito especial das forças e poder divino. Foi venerada em todas as culturas em todos os tempos e esteve desde os primórdios intimamente relacionada com o destino dos homens. A árvore é uma manifestação do divino, uma expressão das forças criadoras da vida universal. A árvore alimenta as chamas com madeira e carvão. Sendo assim, a árvore fornece luz. Também proporciona matéria-prima fácil de trabalhar e útil para muitos fins. As abelhas que habitam nas árvores produzem mel e cera. Além disso, nobres amigos, as árvores produzem alimentos básicos. Cedo se aprendeu a resinar as árvores e a transformar a resina em breu, alcatrão, perfumes, aromas e incenso. O homem viveu durante muito tempo com a árvore em uma simbiose intensa. E por esse motivo agradecia sua presença e via nela a origem do mundo. A árvore representa a Grande Mãe e possui uma figuração simbólica com significados muito diversos em diferentes culturas. A representação mais conhecida da árvore é o símbolo da vida, onde representa a perpétua evolução, sempre em ascensão vertical, subindo em direção ao céu. A árvore também representa o caráter cíclico da evolução cósmica, a vida, morte e regeneração. A árvore abrange os 3 níveis do cosmos. As raízes atingem o universo subterrâneo, o tronco está na superfície da terra e os galhos e folhas alcançam o ponto mais alto, atraídos pela luz do céu. Muitos pressupostos foram feitos como as árvores poderiam ter sido tão grandes e para onde foram. Esta é uma explicação desses tocos de árvores gigantes a partir de uma perspectiva bíblica. Árvores gigantes são descritas em Ezequiel 31 e Daniel 4. A evidência que aponta para montanhas achatadas realmente sendo tocos de árvores gigantes petrificados é surpreendente. Não só se parecem com tocos de árvores, mas apresentam características apenas encontradas em organismos biológicos e em árvores. É possível que essas árvores antigas fossem feitas de silício. Eram quase tão duras quanto as pedras. O silício é o elemento de número atômico 14 do terceiro período da família do carbono. É um sólido duro, cuja estrutura cristalina é parecida com o diamante, que é formado somente por ligações entre carbonos. As suas reações químicas também são semelhantes às deste elemento. Possui cor cinza e um brilho metálico, sendo que seu nome vem de sílex ou sílices, que significa pedra dura. É o 7º elemento mais abundante na natureza, e na crosta terrestre ele é o 2º em maior quantidade, perdendo apenas para o oxigênio, que está presente em praticamente toda a areia, barro e solo, e pode ser encontrado também em todas as águas naturais, na atmosfera, em muitas plantas e nos esqueletos, tecidos e fluidos orgânicos de alguns animais. Quando está combinado com o oxigênio, ele forma a sílica. Estamos acostumados a ver árvores de 20 a 30 metros, que já é bastante alto, mas pensar que no passado existiam árvores com quilômetros de altura tornou-se quase impossível acreditar. No entanto, queridos nobres, contra todas as possibilidades, há algumas evidências para reforçar a possível existência dessas gigantes árvores da antiguidade. E é aqui que entram alguns dos planaltos do nosso nobre reino, cuja forma e materiais mostram a existência de algo que não se encaixa perfeitamente. Uma atmosfera hiperbárica fechada, que foi aprimorada com dióxido de carbono e oxigênio, proporcionaria árvores, plantas, animais e pessoas a crescer muito grandes, muito maiores do que qualquer coisa que vemos hoje. As câmaras hiperbáricas, com aumento de oxigênio e dióxido de carbono,
têm sido bem-sucedidas no cultivo de grandes vegetais hoje em dia. Deixarei o link da matéria na descrição do vídeo. Essas enormes árvores também foram o que ajudaram a criar essa atmosfera rica em oxigênio, abaixo do domo do nosso nobre reino. O nosso eterno Pai criou um mundo lindo e exuberante, com uma grande variedade de plantas. Ressalto aqui, queridos nobres, que essas árvores não cresceram até aqui, pois nosso Deus, quando criou o mundo e tudo que nele existe, foi criado com a aparência da idade. Isto é, Deus criou Adão e Eva em seu estado adulto e maduro. Da mesma forma, essas grandes árvores foram criadas em seu estado totalmente maduro no momento da criação, destruindo a teoria de que a Terra-bola tem milhões de anos. O dilúvio que Deus enviou para destruir a Terra e sua maldade foi tão destrutivo que derrubou as árvores e mudou completamente o terreno e a atmosfera da Terra. É por isso que existem tantos desertos e lugares áridos, e as evidências de uma inundação mundial estão por toda parte. Também segue o link na descrição. Existem vários tipos diferentes de tocos gigantes de árvores petrificados. Os platôs e os planaltos em forma de mesa são alguns desses exemplos que mostram árvores claramente cortadas. Outro tipo de tronco de árvore petrificado é irregular e lascado, demonstrando ser resultado da queda da árvore ou da sua derrubada violenta por uma forte força como uma inundação. Temos também o exemplo de um toco alto, arredondado ou irregular no topo, resultando das águas da enchente que teriam arrancado o topo da árvore. Após o dilúvio, a atmosfera e o terreno ficaram bastante diferentes, dando lugar ao crescimento de árvores bem menores, e também terras áridas e inúmeros desertos. A ciência explica que os platôs surgiram como um milagre vulcânico, mas se olharmos atentamente para as evidências, veremos que essas formações são realmente tocos de árvores muito grandes e que estão por toda parte. E por que tudo isso é importante para nós terraplanistas? Porque a ciência nos escondeu de Deus e a verdadeira criação, e que agora percebemos que também mentiram sobre a geologia. O nosso nobre reino costumava ser um terrário exuberante, uma grande estufa que foi destruída por uma forte enchente, e com isso a Bíblia novamente prova ser verdadeira. Somos buscadores da verdade e queremos entender nossa terra plana, pelo motivo dela nos apontar a realidade sobre quem somos e de onde viemos. Para as tribos indígenas das planícies do norte, a Torre dos Demônios não é apenas um marco deslumbrante, é um local sagrado e que até hoje é local de rituais cerimoniais. A Torre dos Demônios recebeu seu popular nome inglês em 1875, por conta dos nativos a chamarem de eixo de torre do Deus Mau, se referindo a um urso. O espírito maligno na língua lakota é chamado Wakansika, ou Urso Negro. Foi o primeiro monumento nacional dos Estados Unidos, proclamado pelo presidente Roosevelt em 24 de setembro de 1906. E alguns afirmam que a Torre dos Demônios é um vulcão antigo, mas os geólogos dizem que é provavelmente uma intrusão ígnea, significando que se formou no subsolo a partir de rocha derretida há cerca de 50 milhões de anos. Com um topo relativamente plano e que possui 265 metros do cume à base e sua elevação é de 1.558 metros. Essa intrusão ígnea é chamada de lacólito. Agora, queridos nobres, prestem atenção nesse detalhe. O lacólito é um tipo de intrusão ígnea concordante, que foi injetada entre duas camadas de rochas sedimentares. A pressão é suficientemente alta para forçar as camadas sobrejacentes para cima, dando ao lacólito uma forma de domo ou de cogumelo. Outro fato surpreendente que chama a atenção, queridos nobres, foi uma descoberta feita na Torre dos Demônios. Cientistas do Departamento de Parques Estaduais do Wyoming estavam realizando leituras sísmicas fotográficas abaixo da torre, um incrivelmente grande sistema radicular abaixo da Torre dos Demônios. O Departamento de Parques divulgou um comunicado dizendo, abre aspas, descobrimos o que parece ser um sistema radicular gigante, originário da base da Torre dos Demônios. O sistema radicular foi medido e possui 6,4 km de profundidade por 11,2 km de largura. No momento, estamos realizando testes e estudos para confirmar que isso é realmente um sistema de raízes e não uma coincidência. Fecha aspas. Essa torre tem um desenho de colunas hexagonais semelhantes a uma colmeia de abelhas.
e que também podemos ver como suas colunas centrais não são totalmente verticais, mas curvadas na superfície como a raiz, como cada árvore faz de maneira natural. Se fizermos uma simulação de cálculo, teremos uma árvore de silício de pelo menos 8 km de altura. A estrutura semelhante à colmeia, que os cientistas acreditavam ser formada através de lava derretida, é um pensamento rebuscado. O problema com o sistema atual é que não há como explicar a estrutura. Botânicos, no entanto, apontam para o fato de que as plantas têm o mesmo tipo de subseção, que são canos que transportam alimento e água. Estes canos hexagonais são a espinha dorsal de cada montanha, que parece fora de lugar. Por isso, nobres amigos, estes canos não podem ser formados pelo derretimento da lava, porque ela não toma tal forma.